Agora sim. Boa noite, Palavra Viva Church. Quem está feliz com Jesus, aplauda o mais alto que puder. Glória a Deus. Pode sentar. Eu gosto disso aí, hein? Glória a Deus, gente. Quantos estão felizes por estar mais um dia na casa do Senhor? Amém? Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para você hoje aqui. Amém? Hoje de manhã o culto foi incrível. Presença maravilhosa de Jesus. O nosso culto terminou 12:15, gente. Posso ouvir um misericórdia? Mas à noite eu vou acelerar mais. Amém? Para vocês ir cedo para casa. E porque eu ainda quero pegar o finalzinho do Grenal. Se for gol do Inter, eu vou deixar meu celular virado para baixo. Não fala nada, porque eu não quero desanimar na pregação. Amém? Mas esse ano de 2026, eu tenho a plena convicção no meu coração que vai ser um ano onde nós vamos aprofundar mais no conhecimento pleno de quem Jesus é. A gente estava numa conferência essa semana e eu pude me colocar ali num lugar de sentar e ouvir. O Espírito Santo colocou essa mensagem no meu coração durante aquela conferência. Eu cheguei ontem em casa e eu mergulhei na palavra de Deus. Poucas vezes eu tive uma experiência com a palavra como eu tive ontem. Eu sei que quando Deus fala assim comigo, Ele está querendo falar com a nossa igreja, amém? Por isso eu te falo, prepare seu coração para a palavra de Deus, para a mensagem que vem da parte do Espírito de Deus para a sua vida hoje. Eu queria que você abrisse a Bíblia em 1 Reis 17, aliás, 1 Reis, né? Davi Lago falou isso na sexta, não é 1 Reis, é 1 Reis, que é o primeiro livro de Reis, e no Novo Testamento é a primeira carta. No versículo 8, a palavra de Deus diz o seguinte: então a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Olha, eu ordenei uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando ele chegou à porta da cidade, ele encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: olha, você pode me trazer um pouco de água numa jarra para eu beber? Enquanto ela saía para buscar, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Aí ela olhou para Elias e disse: olha, eu juro pelo nome do Senhor teu Deus, que eu não tenho nenhum pedaço de pão. Eu só tenho um pouco de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Eu estou colhendo 2 gravetos para levar para casa. Provavelmente eu vou preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que nós a comamos e depois morramos. Elias disse: não tenha medo. Faz o seguinte, vá na sua casa e faça o que eu te disse. Não tenha medo. Primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois você faz algo para você e para o seu filho, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite da botija não secará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. E ela fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou por muito tempo, para Elias e para a mulher com a sua família, pois a farinha da vasilha não se acabou, e o azeite da botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Mas algum tempo depois,
o filho da mulher, dona da casa, ficou doente. Ele foi piorando e finalmente parou de respirar. A mulher se direcionou a Elias e falou o seguinte: o que foi que eu te fiz? O que eu te fiz, homem de Deus? Vieste aqui para me lembrar do meu pecado e matar o meu filho? Aí Elias disse: me dá o teu filho. Pegou nos braços e levou para o quarto de cima, onde estava hospedado, e pôs o menino na cama. Então clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, trouxesse também desgraça sobre essa viúva com quem eu estou hospedado, fazendo morrer o seu filho. Então ele se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, faze voltar à vida esse menino. O Senhor ouviu o clamor de Elias, e a vida voltou ao menino e ele viveu. Então Elias levou o menino para baixo, entregou a mãe dele e disse: veja, o seu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias: agora eu sei que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor vinda da tua boca é verdade. Espírito Santo de Deus, eu te peço encarecidamente, meu Pai, que o Senhor me use nessa noite. Apesar de eu ter escrito um esboço, nós não queremos viver direcionados por um esboço. Nós queremos ser direcionados pelo Teu Espírito Santo de Deus. Eu tenho certeza que o Senhor tem uma porção diferente para o culto da noite. E eu não quero de forma alguma atrapalhar o Teu mover aqui, Espírito Santo de Deus. Eu sei que as coisas acontecem não é pela minha capacidade intelectual ou minha capacidade técnica de preparar um esboço, mas as coisas acontecem porque o Teu Espírito se move aqui nessa noite. E desde já eu te peço, Espírito, conduz essa mensagem. Amém. Nós estávamos lá na conferência, o Davi Lago pregou em cima desse texto, mas ele pregou numa direção diferente. Mas esse texto ficou no meu coração por muito tempo, por isso que eu cheguei em casa e logo abri a Bíblia aqui no livro de Reis, 1 Reis 17. E depois de ler o texto, o Espírito de Deus colocou uma frase no meu coração. E a frase era a seguinte: milagre não é sinônimo de vida. Sabia que você pode viver anos e anos e anos sustentado por milagres e mesmo assim não saber quem Deus é? Nós aprendemos a chamar de fé aquilo que na verdade por vezes é somente sobrevivência. Porque olha o seguinte: enquanto Deus responde, enquanto o azeite da botija não acaba, enquanto o problema não me aperta demais, enquanto as coisas estão acontecendo, enquanto eu oro e Deus responde a oração, enquanto eu sou promovido, enquanto ninguém da minha família está doente, está tudo bem com Deus. Aí o problema vem e a gente muda. Aí as coisas começam a acontecer de uma forma na qual quebrou a nossa expectativa em relação às coisas, e nós nos frustramos com Deus. No primeiro problema nós começamos a questionar: será que Deus realmente está comigo? Mas eu quero que você tenha algo muito claro no seu coração. O Evangelho, ele não nos foi dado para nos manter sobreviventes. A vontade de Deus para a sua vida não é que você sobreviva. A vontade de Deus para a sua vida é que você tenha vida, e tenha vida em abundância. O problema que eu quero levantar aqui é: às vezes a nossa relação se resume, a nossa relação com Deus se resume ao que Ele faz e não
a quem Ele é. Eu confesso para você que isso é um exercício difícil de se fazer, não é verdade? Mas se você parar para pensar, às vezes nós temos uma fé infantil. Meu filho está lá na praia de Imbituba. Ele me ligou e falou assim: pai, a mãe está descendo, eu posso ir junto? Eu falei: não. Desce junto com a tua mãe. Ele desligou o telefone e a Thaís mandou uma mensagem. Ele está aqui chorando, se esperneando e está frustrado. E às vezes nós somos assim também, nós não sabemos lidar com o não de Deus. Aí nós nos esperneamos, nós ficamos frustrados. Mas isso só mostra que o milagre, ele nos dá sobrevivência, mas ele não nos ensina a amadurecer na fé, que é o que nós precisamos. O problema é que às vezes nós só procuramos Deus quando as coisas estão feias, quando nós estamos na crise. E dessa forma nós começamos a viver o evangelho de botijas. O evangelho onde nós só procuramos Deus na necessidade, onde nós só procuramos Deus na crise. Dessa forma, Deus se torna um meio e não um fim na nossa vida. Eu te pergunto aqui, quem Deus é para você? Quem Deus é para você depende do que Ele faz para você? Eu falei isso aqui de manhã. Sabia que pode ser uma heresia minha, pastor Ricardo, mas no céu não vai precisar de milagre. Você sabia disso? No céu não vai ter choro, no céu não vai ter ranger de dentes, no céu não vai ter doenças, no céu nós vamos estar no corpo glorificado. Aí eu te pergunto, você ama tanto o milagre que você precisa mesmo ir para o céu? Porque no céu não vai ter milagre. Esse é o exercício que a gente tem que fazer para saber se nós amamos o milagre ou o Deus do milagre. O texto aqui nos leva para Sarepta, uma cidade estrangeira fora de Israel. E Deus aqui envia Elias à casa de uma viúva. O marido dela provavelmente havia falecido. E naquela época uma casa sem o homem, sem a figura do homem, era uma casa desprotegida, era uma casa vulnerável. Então essa mulher já não tinha uma vida fácil. Essa mulher, ela estava num clima de desesperança. Essa mulher, ela estava num clima de desespero. E de repente, ela está ali colhendo gravetos. Ela está ali pensando, daqui a pouco eu e meu filho nós vamos morrer. E aparece um homem chamado Elias. E ali aparece um milagre contínuo. Diga, milagre contínuo. Aonde tinha fome, de repente começa a ter fartura. A farinha não acaba mais, o azeite não acaba mais. Agora tem provisão nessa casa. A casa que era a casa da desesperança, agora é a casa do milagre. É a casa que o profeta visitou. É a casa que agora as coisas acontecem. Ei, agora não me falta mais nada. Mas sabe o que é interessante também nesse texto? Que até então, o texto não registra nenhuma declaração de fé tão profunda daquela mulher até esse momento. Se você ler o texto, eu estava procurando aqui no texto, pastor Márcio, aí eu olhei assim, até a ressurreição do filho, o texto não mostra uma declaração de fé da mulher dizendo: nossa, Deus é contigo. Porque ela só conhecia o milagre do Deus e não o Deus do milagre.
A relação dela até aquele momento era com a provisão, era com a graça de Deus, era com as coisas materiais. Ela tinha azeite, ela tinha provisão, mas ela ainda não conhecia verdadeiramente o poder de Deus. Pode ser que você veja aqui nessa noite e você conheça a graça de Deus sobre a sua vida. Afinal, você está respirando, você está cheio de vida, você está cheio de saúde. Você pode ter as coisas materiais, Deus te deu uma condição boa, mas mesmo assim pode ser que você não conheça ainda o Deus do milagre. Essa pregação não é para diminuir o milagre, mas é para te mostrar o tamanho do seu Deus. O Deus do milagre. O Deus que ainda continua fazendo. O Deus que ainda continua respondendo às orações. O Deus que se relaciona com o homem. E a chave desse texto aqui é: provisão não é o mesmo que vida. Ela tinha provisão, mas ela não tinha provado da vida. A consciência dela é que existia provisão, mas então o filho morre, e ela agora está desesperançada. Agora ela começa a reclamar com o profeta. Quando nós somos crentes imaturos, nós vivemos de uma forma que nós só nos relacionamos com o milagre. É por isso que quando as coisas dão erradas, nós ficamos tão frustrados, porque Deus tira o milagre e nós falamos: e agora? Só que parece que quando nós nos relacionamos com o milagre, vem junto uma coisa chamada amnésia. Que um fator ruim nos faz esquecer tudo que aconteceu daqui para trás. Acho que aquela mulher teve uma crise de amnésia, porque não é possível, ela já ia morrer. O fim dela não era morte quando Elias a encontrou? Sim ou não? Ela não ia morrer. E acontece o milagre, agora tem a provisão. Aí quando vem o problema, ela desce os cachorros em Elias. Tu veio aqui para matar eu e meu filho? Ué, mas você já não ia morrer? Esse é o problema do cristão que não conhece a Deus. Ele nunca vence as suas crises. Ele conhece, eu vou repetir isso, ele conhece os milagres do seu Deus, mas ele não conhece o Deus dos seus milagres. Mas eu quero te dizer algo em nome de Jesus. O milagre aqui não é o ponto final na obra de Deus. O primeiro tópico dessa mensagem é o perigo de viver de botijas. O milagre sustenta, mas não gera vida. Veja bem comigo. Eu vou remontar o cenário aqui do contexto. Elias chega numa mulher que estava com fome, com dificuldades na sua casa. Ela não tinha mais alimento. Deus manda Elias lá. E ele tem uma palavra de Deus para ela. Uma palavra que era para trazer provisão para a casa dela. Então, ele fala: vai e pega botijas. Tem uma versão que vai dizer que ela sai na vizinhança toda pegando o máximo de botijas, porque afinal, quanto mais botijas, mais milagre. Quanto mais vasilhas, mais azeite e mais farinha. E eles estavam prestes a morrer. O cenário era escassez, era fome. Mas agora, onde existia desespero, agora existe provisão. E é importante eu reforçar isso para você. Isso daqui é graça de Deus para as nossas vidas. Eu vou deixar isso bem claro já no começo da pregação. Deus responde orações. A Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Ponto final. Outra coisa, graça, favor, misericórdia estão sobre as nossas vidas. Eu não consigo acreditar num Pai de amor, num Deus que nos trouxe nessa terra para sofrer. Bem pelo contrário. Mas eu também não posso ser aqui
negligente e te falar que vai ser só bênção, que não vai ter período de deserto, que não vai ter período de dificuldade, porque o próprio Jesus, quando passou nessa terra, passou por muita dificuldade. Então aqui eu quero dizer com clareza, isso que aconteceu com ela é graça. Deus sustentou aquela casa, mas o ponto aqui não é esse, o ponto aqui é esse: que isso não era o fim da obra de Deus para aquela mulher. Ele não queria que ela experimentasse somente dos milagres, mas também da vida. Jesus fala em Mateus 4, ele está no deserto, e daqui a pouco ele está 40 dias de jejum. Imagina, Jesus teve fome. E muitas vezes nós, no lugar de Jesus, aceitaríamos a proposta do diabo, afinal, foi uma boa ideia. E esse é o problema de muitos de nós. Nós aceitamos as boas ideias do diabo, porque assim como Deus tem provisão, o diabo também tem. Só que é diferente. A do diabo, ela cobra um preço. E o preço nesse caso era salvação. Porque Jesus estava com muita fome e o diabo diz: olha, tu é filho de Deus, não é? Não é tu que é o filho de Deus? Jesus fala: sou. Transforma essas pedras em pão. E Jesus poderia ter falado: ótima ideia. E com toda certeza, com o poder que Jesus tinha, no estalar de dedos, as pedras se transformariam em pães. Quem tem dúvida disso? Aí de repente, Jesus diz uma coisa para ele, ele fala assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O problema aqui é quando o milagre ele vira o auge da experiência com Deus. Existem muitas pessoas, pastor Márcio, que eles estão num ciclo de buscar vasilhas, buscar vasilhas, buscar vasilhas. Enquanto eles estão indo de casa em casa buscar vasilhas, a vida deles está indo, o filho deles está morrendo. Eles aprenderam sobre o Deus que dá, sobre o Deus que pode te beneficiar, mas nunca aprenderam quem o Deus é de verdade. Nunca tiveram uma experiência de vida com Jesus. E quando Deus passa a ser buscado mais pelo que Ele faz do que quem Ele é, a nossa fé se resume somente a respostas e provisão. Eu só creio se tiver resposta e provisão. Eu só creio se Deus estiver comigo. Eu quero que você tenha isso bem consciente na sua mente. É uma palavra difícil de pregar. Milagres resolvem fases. Mas se não tiver cuidado, eles podem nos impedir de construir intimidade com Deus. Talvez a resposta para você hoje aqui seja não receber a resposta que você quer. Porque se você receber a resposta hoje, você vai falar assim para Deus: agora eu tenho tudo que eu preciso, e vai embora. As pessoas não querem construir relacionamento, as pessoas não querem ir construir intimidade com Deus, elas querem ir na igreja que elas vão receber a resposta certa. Elas querem ir na igreja que elas vão receber o que elas querem ouvir. Aí elas vêm aqui às vezes na Palavra Viva, ouvem uma palavra de verdade que confronta, e elas falam: não, vou em outra igreja. Ela vai em outra igreja, palavra que confronta, não, vou em outra igreja. Aí vai, aí vai numa igreja, levanta um profeta com uma profetada: ah, essa é a minha igreja. Não esqueça que a proposta do diabo foi transformar as pedras em pão, foi resposta rápida. E a de Deus foi espera e silêncio.
mas depois os anjos vieram servir Jesus. Você está transformando pedras em pão, porque você não sabe esperar em Deus. Você está correndo atrás de botijas, porque você deixou de crer no Deus do milagre. Quando a dificuldade volta, o nosso coração começa a se apertar. Mas o que eu quero te dizer aqui é que isso já aconteceu há muito tempo atrás com Jesus também. Ele começa a apertar um pouco o discurso em João 6. E aquelas pessoas, ele diz para aquelas pessoas: vocês estão me procurando não porque viram os sinais, mas porque comeram pão e ficaram satisfeitos. Eles queriam pão, mas eles não queriam o pão da vida. E o nome disso é idolatria do sobrenatural. Eu idolatro o milagre, mas eu odeio o processo. Eu quero te falar uma coisa: cristianismo é processo. O auge do cristianismo não é você viver milagres, isso é consequência do cristianismo. O auge do cristianismo é você criar um relacionamento com Jesus. É você ser consciente que você não é merecedor de nada. É você ser consciente que você merecia a morte, que você é um pecador miserável, mas que por causa da graça de Deus em nossas vidas, nós podemos levantar as mãos e dizer: eu sou filho amado. Sabe o que é muito mais legal do que vir domingo na igreja, ouvir o pastor falar uma mensagem de Deus? É você ouvir do próprio Deus. Quando eu era pequeno, e isso até hoje martela na minha mente, o meu pai, ele dizia assim para mim: filho, toma a Bíblia. E eu pegava a Bíblia e ele falava assim: esse daqui é o único livro que você lê em que o autor está junto com você. A Bíblia não é um lugar que você busca conhecimento. Claro, você pode estudar a Bíblia de forma histórica. Você pode aqui tem muitas chaves de sabedoria. Mas a Bíblia, você tem que saber, é o único livro que você lê que o autor está com você. Pastor, eu não sei ler a Bíblia, eu não sei por onde começar. Posso te dar uma dica? Apenas comece. Existem palavras que foram semeadas na minha vida, na minha infância, no Kids. E eu me desviei. E eu fui viver a minha vida. Eu saí, eu dei tristeza para o meu pai. Eu me revoltei com a igreja. Mas quando eu estava no auge do pecado também, existia uma semente plantada da palavra no meu coração. Existia pais que oravam pela minha vida, e aquilo começou a florescer. E eu cheguei no momento da minha vida que eu disse: eu não presto para isso daqui, eu não nasci para isso daqui, eu nasci para o Evangelho. E eu não pregava, eu não cantava, eu não fazia nada, eu mal frequentava a igreja, mas existia algo dentro do meu coração, uma semente, uma palavra. Não despreze o que tem nesse livro. A Bíblia não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Calma. Melhor do que profetada, melhor do que palavra de conhecimento, melhor do que Deus mandar alguém para falar alguma coisa na sua vida, é você ter experiência com esse livro aqui, ó, e Deus falar diretamente com você o que Ele quer para a sua vida. O dia que eu subir aqui nesse púlpito para falar a minha opinião, eu te peço encarecidamente, desconsidere.
Porque eu não estou aqui para dar minha opinião, eu estou aqui para pregar a palavra de Deus, a verdade que contém na palavra de Deus. E a Bíblia, ela é atemporal, a Bíblia, ela é atual. Você pode abrir o livro aqui e ter uma experiência e uma palavra que Deus tem hoje para você. Para de buscar resposta somente nos cultos. Para de buscar resposta em pregação no YouTube. Para de buscar resposta em Deus enviar alguém para falar com você. E profetas que às vezes não tem nem relacionamento com Deus. E você espera deles. Você tem acesso ao próprio Deus através disso daqui. Abra e fale assim: Deus, se revela para mim. Ontem eu chorava lendo esse texto. Ontem eu sentia o Espírito de Deus falando comigo muito forte. Chega de viver esse evangelho de botijas. Comece a viver o evangelho realmente do Deus do milagre e não dos milagres de Deus. E dessa forma as bênçãos te seguirão. Eu quero te falar dessa forma, as coisas vão acontecer na sua vida, mas vão acontecer de uma forma natural. Na minha infância eu não tive oportunidade de viajar para nenhum lugar. Eu viajei a primeira vez de avião com basicamente 19 anos de idade. Eu estava falando isso para o meu filho. Sabe o privilégio que tu tem hoje? Meu filho conhece quase a Europa toda. Com 1 ano de idade ele já estava fazendo tour na Europa. Ele já conhece os Estados Unidos. Meu sonho quando eu tinha a idade dele era ir no Parque da Mônica em São Paulo. E nem dinheiro para isso a gente tinha. E hoje eu olho para o meu filho com olhos de um cuidado de um pai e eu penso: esse miserável, às vezes eu durmo no sofá, eu durmo no quarto de visita para ele dormir na minha cama. O ar-condicionado estava quebrado, eu dormi no calor para ele dormir junto com a Thaís no ar-condicionado para não passar calor, mas porque eu amo ele. Porque eu dou minha vida por ele se for preciso. E isso sem dúvida, isso sem hesitar, eu dou. Dou minha vida. Agora eu fico pensando da relação de Deus para com a gente. Você acha que vai faltar milagre para a sua vida se você tiver relacionamento com Ele? Mas um relacionamento que agrade o coração dele de verdade. Deixa eu te perguntar uma coisa: você acha que vai faltar milagre? Aquela mulher era uma desconhecida e ela tinha azeite e farinha para dar e vender. Quanto mais nós, que temos um relacionamento com Deus através de Jesus, não vai faltar provisão, não vai faltar milagre, porque é graça sobre as nossas vidas. Mas a gente não pode parar no milagre, nós precisamos conhecer quem Deus é. Nós não podemos mais viver perdidos nesse mundo. O grande perigo aqui é viver o evangelho das botijas. Será que nós só nos envolvemos com Deus, pastor Mateus, quando as botijas parecem secar? Será que a gente só vem na igreja quando as coisas começam a dar errado? Porque assim nós nunca conheceremos de fato a vida que existe no evangelho. Eu quero que você tenha isso na sua cabeça. Repita isso comigo. É muito importante você repetir. O que você fala é muito importante. Repita isso comigo. As botijas mantiveram a rotina, mas não resolveram a morte. Existem coisas que acontecem na sua vida que é só, e eu estou te dizendo, é só para te manter vivo. Aí você está vivendo no modo sobrevivência e você acha que isso é o auge do patamar de evangelho. Mas então o seu filho morre e agora você começa a questionar Deus. Ué,
Até agora tinha provisão e agora as coisas acabaram. Mas isso é Deus te dando a oportunidade de conhecer a vida. Porque só existe ressurreição onde existe morte. Só existe evangelho onde existe morte. Só existe evangelho onde existe ressurreição. Só existe evangelho onde existe renúncia. Só existe um novo homem quando o velho homem é ficado para trás. Por isso o chamado de hoje não é traga mais botijas. O chamado de hoje é não viva de botijas. Não viva um cristianismo que só funciona quando há crise, ou que depende de sinais constantes. Porque você pode estar sendo sustentado pelo milagre, mas você precisa experimentar plenamente quem Jesus é. O Evangelho não foi te dado para te manter funcionando, foi te dado para te dar vida, e vida em abundância. A vida é o verdadeiro sinal de Deus. O filho morre. Estava tudo dando certo. As coisas iam bem. Que saudade daquela época das botijas, pastor. Que saudade, pastor, não tem noção. O azeite brotava da botija, a farinha brotava da botija, era lindo de se ver, foi o auge da minha vida. Mas agora o meu filho está morto. Agora eu estou revoltado com Deus. Agora parece que as coisas não andam. Agora parece que as coisas não funcionam. Essa mulher agora, ela não está mais lidando com a provisão. Que a provisão, ela veio. Agora ela está lidando com morte. E a morte entra como uma limitadora aqui. Agora, apesar de ter botija de toda a vizinhança na casa dela, não resolve o problema. Eu conversava com um homem há umas 3 semanas atrás e ele é um empresário de sucesso. Dinheiro não é problema para ele. Mas ele falou: pastor, conversa com meu filho. O filho dele está afundado nas drogas. Enquanto eu estava lendo, esse texto aqui, o Espírito de Deus me trouxe à memória essa situação. E falou muito forte ao meu coração. Esse homem passou a vida inteira procurando botija. Mas agora a botija não resolve o problema dele. Porque o problema dele não é provisão, é morte. O filho dele está morto espiritualmente. Agora, independente da condição financeira, agora independente do carro que ele tem, agora independente do patrimônio que ele acumulou, não resolve. Porque o problema aqui não é provisão, o problema aqui é morte. Aí ele me falou uma frase: eu daria tudo que eu tenho para ver o meu filho bem. Tudo que eu tenho perdeu o sentido.
Isso daqui fica de alerta para a gente. Cuidado para não viver acumulando botija enquanto seus filhos morrem. Pais, existe algo muito mais poderoso do que um futuro que você pode dar para o seu filho. Se chama presente. Se chama estar presente. Se chama ser presente. O futuro está nas mãos de Deus. A provisão vai vir sobre a vida. Existe uma graça sobre o seu filho, sobre a sua família. Não que você não tenha que se preocupar com o dinheiro, com as coisas. Faça, mas faça de uma forma equilibrada. O Evangelho nos ensina a ser equilibrado. Cuidado para não buscar demais botijas, porque quando a morte vier, elas não vão ser capazes de preencher o vazio que você tem. E o vazio que você tem não é de botijas, é de morte. O milagre anterior não alcança esse lugar. Acumulou milagres infinitos. Acumulou milagres infinitos. Mas os milagres anteriores não ocupam e não alcançam esse lugar. A viúva não precisa de mais sustento, agora ela precisa de vida. Agora não importa pão, vasilha, pode pegar tudo, só devolve o meu filho. Não foi isso que o empresário me disse? Pode levar tudo, só devolve o meu filho, eu quero vida. Esse é um ponto muito importante. Existem coisas que um milagre resolve, e isso é graça de Deus. Mas tem níveis em nossas vidas que somente a vida resolve, e essa vida se chama Jesus. Relacionamento com Deus, conhecer mais sobre quem Cristo é, através da palavra, através da oração, através da vida devocional, através do Espírito Santo de Deus que habita em mim e em você. Jesus está falando para umas pessoas e ele diz assim: olha, o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Mas olha o que Jesus diz: eu vim para que vocês tenham vida. E não só vida, e vocês tenham vida em abundância. Coisas terrenas não alcançam coisas de patamar celestial. Sabe por que as coisas desse mundo não preenchem o lugar de Jesus? Porque Jesus é eterno e as coisas são finitas. As coisas vão acabar, as coisas vão ficar. Um dia Jesus vai voltar. E eu estava lá naquela conferência e eles cantaram essa música que cantaram agora no louvor. Ah, como eu espero o dia em que eu verei face a face. Jesus não diz eu vim para resolver todos os problemas, porque se você não sabe, eles achavam que Jesus ia resolver todos os problemas políticos daquela nação. Mas não, Jesus não resolve os problemas políticos, porque os problemas políticos são os problemas dessa terra. Ele veio para resolver os problemas eternos, que era o nosso caminho de morte que nós tínhamos, e Ele veio para nos dar vida e vida em abundância, e esse problema Ele resolveu de uma vez por todas. Agora um ponto interessante: até esse momento a mulher não registra nenhum elogio a Elias. Ela ia morrer,
ela tinha provisão infinita na sua casa, e ela não dirige um elogio a Elias. Agora, quando a vida entra no seu filho, quando a ressurreição entra na sua casa, ela diz: agora sim, verdadeiramente és filho de Deus. És homem de Deus, aliás. Verdadeiramente és homem de Deus. Ela só consegue ver um homem de Deus onde existe vida. E é por isso que eu alerto vocês aqui: cuide com as mensagens que você ouve. Às vezes a gente se apega tanto nos milagres, no que Deus vai nos dar, mensagens de prosperidade, mensagens que a gente vai crescer financeiramente e que a gente vai romper. E eu não estou dizendo que isso é ruim, porque você vai crescer, você vai prosperar, mas tudo isso como uma consequência. E a gente perde o mais importante, que é ter vida. E agora, ela reconhece a vida. Quando nós olhamos para esses pregadores e nós ficamos apegados no milagre, nós somos impedidos muitas vezes de nos relacionar com Deus desse milagre. Aí quando o pregador ora e a pessoa é curada, ele é homem de Deus. Quando o pregador ora e não era vontade de Deus curar, ele não é homem de Deus. Mas uma coisa que é inevitável, e que se você vier todo domingo aqui, você vai ter, é vida, e vida em abundância, porque nós falamos de Jesus. Aí sim, em Jesus existe milagre. Aí sim, em Jesus existe provisão para a sua casa. Aí sim, em Jesus existe uma vida melhor. Está vendo como é fácil perverter o Evangelho? O milagre muitas vezes é uma isca para manter o membro na igreja. Aí o membro ele fica dependente do milagre. E a Bíblia diz que o dom é irrevogável. Se o Espírito Santo dá o dom para alguém, é irrevogável, ele não pega de volta. Mas o que eu pergunto é: além do milagre, gerou vida? Como que a vida desse homem fora das plataformas? É uma vida que condiz com o Evangelho? É uma vida que você vê e fala assim: nossa, esse é um homem de Deus? Ou esse é um homem só do milagre? Eu estava falando com o Gabriel Farias, cadê ele? Agora papai. A gente estava ali na sala agora e nós estávamos conversando, e ele falou assim para o pastor Alain, para o pastor Jefferson, ele falou assim: eu peguei uma coisa que o pastor Lucas me disse em 2013, ele tinha aproximadamente 17 anos. Eu falei assim: cuidado com esses caras que vestem uma capa de santidade, porque eles são os primeiros a cair. Não adianta, meu amigo. O Evangelho, ele não muda de fora para dentro, ele muda de dentro para fora. Primeiro muda o seu coração. E você não precisa ficar provando nada para os homens, porque Deus conhece o seu coração. Existe uma transformação que Deus quer fazer dentro de você, mas não é para parecer para os outros que você é santo, é porque de fato Ele está te conduzindo num caminho de santidade. E relacionamento com Deus, nem todos os dias você vai ficar feliz, porque vai ter dia que Deus vai dizer não. Vai ter dia que Deus vai dizer: espera mais um pouco. Vai ter dia que Deus vai dizer: não é do seu jeito, é do meu jeito. E a gente vai ter que aprender a lidar. E não tem essa de glória a Deus, é a vontade de Deus. E não tem essa de nossa Deus, obrigado por esse problema. Você pega os profetas da Bíblia, você lê o Antigo Testamento, os caras estavam revoltados com Deus. Jeremias fala: Deus, é melhor que eu nem tivesse nascido. E a gente fica vestindo essa capa de santidade, de super-homem. Amém, a vontade de Deus. Não tem problema você chorar diante de Deus, mas chore diante dEle.
Porque chorar diante dele é relacionamento. Eu estava lá na conferência e eu tinha muitas dúvidas no meu coração. Eu fui para um canto e eu falei: Deus, por que disso está acontecendo? Deus, por que isso está acontecendo? E Deus não me respondeu. E eu voltei brabo. Falei: Deus, não é possível que numa conferência só de pastor não tenha um profeta aqui para me dizer o que eu estou querendo ouvir. E sabe o que Deus falou? Nada. E eu voltei brabo. Mas é o que eu estou falando. Irai-vos, mas não pequeis. Eu estava irado, mas mesmo irado, foi com Deus que eu falei. Eu abri a palavra dele e eu li, e eu entendi. Espera, e eu vou esperar. E não foi homem que disse, não foi profeta. Veja, eu estava no meio de 500 pastores, nenhum falou nada comigo. Deus me falou. A gente quer ficar esperando respostas, ao invés de ir atrás das respostas que já estão escritas há 2000 anos, que Deus falou: é só ler. É só ler. É só ler e se relacionar comigo. Aí a gente fica inventando um monte de misticismo. E a pergunta aqui dessa noite é: nós estamos vivendo um cristianismo que nos mantém de pé ou que nos transforma de verdade? Esqueça, o Evangelho não é sobrevivência espiritual. O Evangelho não é Deus resolvendo as nossas contas. O Evangelho não é somente Deus multiplicando as botijas para que continue tudo igual. Existe um nível mais profundo que o Espírito Santo quer te levar. O Evangelho começa com uma declaração muito mais radical. Em Efésios 2:1 a palavra de Deus diz: Ele vos deu vida. Quando vocês estavam mortos em vossos delitos e pecados. O problema do ser humano não era a falta de provisão, mas era a morte espiritual. Por isso que o Evangelho não nos chama para funcionar melhor. O Evangelho nos convida a ter vida e vida em abundância através de Jesus. Jesus nos chama para nascer de novo, para abandonar o velho homem, de ter vida plena em Jesus, de caminhar com Ele, de acordar com Ele. Que privilégio é nascer num país como o Brasil, gente, que a gente tem liberdade de falar de Jesus. Apareceu na minha timeline esses dias uma lembrança de alguns missionários que foram mortos porque não poderiam falar de Jesus no país que eles estavam, e eu fiquei pensando: que privilégio. Que privilégio poder me relacionar com Deus de uma forma livre. E mesmo assim, às vezes a gente deixa para outra hora. Eu vou te dar uma dica aqui, simples, mas eficaz. Acorda e esquece isso daqui, e lembra disso daqui. Eu achava besteira a Bíblia no celular, no aplicativo, é a mesma palavra, não tem problema. Mas uma verdade é que o celular distrai muito. A gente precisa voltar a trazer isso daqui, para a igreja. O celular distrai. Uma oração pelo menos foi respondida, mas eu pedi também. Olha aqui, eu ofertei a minha Bíblia num culto aqui para uma pessoa, e eu falei, estava na viagem, eu falei para o pastor Gustavo: queria uma Bíblia marrom, queria muito uma Bíblia marrom, fininha. Aí eu não sabia que ele tinha. Aí ele tirou da mochila e me deu essa Bíblia aqui. Eu risquei o nome dele ali e coloquei o meu. Mas porque sem isso daqui eu não consigo mais viver. Tem um monte de Bíblia lá em casa, Bíblia de estudo. Mas essa daqui
eu quero levar para todos os lugares. Essa daqui eu quero riscar ela toda. E depois eu oferto de novo na vida de alguém que precisa. Mas acorda de manhã, pega a Bíblia e fale com Deus. Depois você vai resolver as coisas. Se você não tem tempo, se você dirige, não sei o que, bota no fone. Ouve a voz do Cid Moreira, tá tudo certo. Mas a partir de hoje, não fique mais sem a palavra de Deus na sua vida. Eu não sei ler, lê, bota o audiobook ali e vai. Eu estava ouvindo lá o testemunho do pastor, não é verdade? Um pastor que deixou tudo para trás, inclusive um filho recém-nascido por 1 ano, para implantar uma igreja, aonde que era? Tanque Cheio, lá na Bahia. O lugar que nem direito tinha energia elétrica. E ele chegou lá, ele falou para as pessoas, leiam a Bíblia, ninguém sabia ler. Ele foi lá, comprou um monte de pendrive, botou a Bíblia em todos e começou a ir de casa em casa colocar a Bíblia. Aí ele chegou no culto, alguém está lendo? Aí uma mulher levanta, pastor, eu estou lendo tanto a Bíblia. Aí ele falou, não vai varrer a casa e ouvir a Bíblia. Para, se concentra e ouve. Ela falou, eu estou lendo tanto a Bíblia que eu estou até sonhando com ela. E a gente aqui com acesso tão fácil, às vezes a gente deixa passar. A Bíblia está cheia de poeira lá em cima. Eu vi, se não me engano, foi o Joel J. Ele estava num podcast e perguntaram 10 livros para ele. Livros sobre sabedoria, Bíblia. Livros sobre finanças, daí ele falou outro. Livros sobre não sei o que, falou outro. Mas meu amigo, aqui tem tudo. Livros sobre criação de filho, Bíblia. Livros sobre casamento, Bíblia. Livros sobre economia, Bíblia. Livros sobre liderança, Bíblia. A palavra de Deus tem tudo que a gente precisa para viver nessa terra. Isso daqui é o manual de sucesso do homem na terra. Jesus nos chama para nascer de novo. E aqui eu quero encerrar a mensagem. E eu quero que você entenda no seu coração que Cristo é a nossa resposta final. Essa história ela começa com as botijas, mas ela termina com vida. Pode ser que você tenha vindo aqui nessa noite atrás de mais botijas para você, mas você encontrou vida e vida em abundância para você. As botijas são consequências, mas Cristo é o nosso alvo. Jesus diz em João 6,35: eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome. A fome que você tem não é de pão, a fome que você tem no seu coração, o vazio que você tem no seu coração, tem o tamanho exato de Jesus, e hoje Ele vai se revelar na sua vida. Cristo vai ser o centro da sua vida a partir de hoje. Como vocês sabem, eu tenho empresa fora a minha vida de pastor, o meu chamado. Eu levo, na verdade, a minha função de pastor não como uma profissão. Eu levo a minha função de pastor como um chamado de Deus para a minha vida. Mas fora isso, eu tenho a minha profissão, fora daqui eu tenho a minha empresa. E eu estava preocupado com algumas coisas. Eu estava questionando Deus a respeito de algumas decisões que eu tinha que tomar. E como foi bom ler esse texto. Veja, um capítulo resolveu minha vida. Eu tenho a resposta? Não.
mas eu tenho acesso. E eu sei disso. Porque quando eu estava lá na conferência, mesmo sem respostas, um abençoado que eu nem sei quem é começou a cantar essa música. Ah, como espero o dia em que verei face do meu amado. Ah, como espero o dia em que verei a face do meu amado. Ah, como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Aí veio no meu coração assim uma frase: do mundo eu não sei o que esperar, mas de Deus eu sei o que esperar. Que um dia eu vou ver Jesus face a face. Essa é a única certeza que eu tenho para te falar aqui. Eu não sei se você vai ter a resposta que você veio procurar. Eu não sei se você vai ter o milagre que você veio procurar. Mas uma coisa eu tenho certeza: que um dia, quando Jesus voltar, você vai vê-lo face a face. Feche seus olhos.